Confesso que nem tão cedo eu imaginava ver o Flamengo com medo de enfrentar o Corinthians. Mas é o que temos para comentar hoje. Fala, fiel, Diego Valença, para mais um vídeo aqui no canal do Diego Valença. Não ia gravar vídeo, não ia fazer conteúdo hoje, mas não tem como a gente não falar sobre esse assunto, sobre essa bizarrice. Aproveitando aqui já, peço like, deixa o seu, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o nosso conteúdo. Mas vamos correr logo para falar dessa bizarrice. Só para contextualizar, na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians no Maracanã. O jogo de volta seria imediatamente no dia seguinte à data FIFA, né? Corinthians e Flamengo jogariam na Neoquímica Arena um dia depois do término da data FIFA, e para quem não sabe, data FIFA são os jogos das seleções, o Flamengo tem bastante jogadores que normalmente são convocados, o Corinthians agora com esse seu elenco mais internacional também tem possibilidades de convocações. O Corinthians enfrenta o Juventude na Copa do Brasil, um jogo super importante, com desfalques da Copa do Brasil. Desfalques da Copa do Brasil. O Corinthians não precisou chorar para a CBF por causa disso. O calendário do Brasil ele é ruim há muito tempo. Os clubes já sabiam que esse calendário ia ser desse jeito há muito tempo. O Corinthians sabia, o Flamengo sabia, o Galo sabia, o Vasco sabia, todo mundo sabia. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, embora naturalmente vá chegar um monte de flamenguista, vai comentar um monte de baboseira aqui, não tem problema, faz parte. O Flamengo tá na dele. O Flamengo tá na dele. O Flamengo tá se vendo aí numa situação que não ganha mais o Campeonato Brasileiro, não ganha mais a Libertadores, a Copa do Brasil foi o que restou, né? Todo mundo sabe, eles lá sabem a pressão que vai ser se o Flamengo não ganhar esse único título, né? Já que o brasileiro já era. Então eles sabem lá que é o que eles têm, é a prioridade deles. Mas não é a do Corinthians. A Copa do Brasil não é a prioridade do Corinthians. Não é que o Corinthians vá jogar para perder contra o Flamengo. Não é isso, não existe. Mas não é a prioridade do Corinthians. E o que a CBF fez é absurdo, é bizarro. Você não pode atender ao interesse de um clube, ou dois no caso, porque o Atlético Mineiro também entrou junto com o Flamengo com essa solicitação, tal qual o Vasco, junto com o Corinthians, negou essa solicitação. Então a CBF se viu numa situação de dois clubes querem a mudança, dois clubes não querem. Se os 4 clubes concordassem com isso, aí eu acho que a CBF teria a obrigação de viabilizar essa nova data. Apenas o Flamengo e o Galo querendo, qual é o critério? Por que eu atendo o desejo de 2 clubes, tendo outros 2 não querendo? Para quem não sabe, houve uma troca. Na data que seria Corinthians e Flamengo, vai ser Flamengo e Fluminense pelo Brasileiro, e vai ser Corinthians e Atlético Paranaense também pelo Brasileiro, evidentemente. Aí eu te pergunto, se não pode ter jogo da Copa do Brasil, pode ter jogo do Brasileiro? Ah, Diego, mas vai ser ruim pro Flamengo jogar a Copa do Brasil com esses desfalques, porque é a prioridade do Flamengo, mas não é a do Corinthians. E aí a CBF inverte o problema. O Corinthians, que está na zona do rebaixamento, está brigando para sair da zona do rebaixamento, e o duelo contra o Atlético Paranaense é um duelo decisivo, é o Corinthians que provavelmente vai ter que lidar com os desfalques na sua prioridade. Vocês estão entendendo? A CBF fez uma mudança para que o Flamengo seja atendido e o Corinthians... o Corinthians vai ter que se virar contra o Atlético, que é a prioridade do Corinthians. Isso não tem o menor sentido. Repito, não tem o menor sentido. O próprio Fluminense, que iria pegar, em teoria, um Flamengo titular, o Fluminense vai pegar um Flamengo reserva, alternativo, misto, chame como quiser. Então o Fluminense também está sendo beneficiado nessa troca e indiretamente prejudicando o Corinthians, porque o Fluminense briga diretamente com o Corinthians na zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense está sendo beneficiado, porque o Atlético Paranaense, de pegar um time do Corinthians que, repito, prioriza o Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense vai pegar um Corinthians desfalcado, porque o Corinthians vai ter jogadores convocados. Não vou nem aqui especular os nomes, tal, porque o elenco do Corinthians hoje tem bastante jogador estrangeiro, sul-americano. Então o Corinthians vai ter desfalque. Então, é bom pro Flamengo, é bom pro Fluminense, é bom pro Atlético Paranaense, só não é bom pro Corinthians. Então, essa solicitação, a CBF acatar isso é uma vergonha, né? A CBF é uma vergonha. E aí é onde entra o que eu falo há muito tempo no YouTube.
Os dirigentes que passaram pelo Corinthians apequenaram o Corinthians. Transformaram o Corinthians num clube desse tamanho. Desculpa, torcedor. Desculpa estar falando isso. De verdade, desculpa, eu não tô falando da torcida. Eu não tô falando que o Corinthians não é um time grande, não é um time... Não tô falando disso. Eu tô falando que os dirigentes do Corinthians transformaram o Corinthians nisso. Não é que o Corinthians pediu para mudar e a CBF favoreceu o Flamengo não mudando. Não! O Flamengo pediu para mudar. O Corinthians está na dele. Então isso mostra que o clube não tem nenhuma força de bastidor. E no futebol brasileiro, isso é totalmente decisivo. Flamengo e Palmeiras, ultimamente, aí são os clubes que mais brigam, mais reclamam, mais esperneiam, mais pedem as coisas. E são os clubes que, ultimamente, são os que mais ganham. Obviamente que não só por isso, obviamente. Mas tá aí. Nem porque tem times bons, nem porque aparentemente tão bem financeiramente, eles estão deixando de reclamar, estão deixando de espernear. E a gente sabe que no futebol brasileiro, é aquele que não chora não mama, né? Então, Augusto, você tem a oportunidade nas suas mãos de colocar o Corinthians no lugar dele. Você tem a oportunidade de se impor e mostrar que o Corinthians não é qualquer um. Porque essa mudança não é uma mudança qualquer. O Corinthians precisa agir. O Corinthians precisa mostrar a sua força. Se o Flamengo mostrou a dele, se o Flamengo defendeu os interesses dele, e tá certo, o Flamengo tá na dele. Repito, brincadeiras à parte, rivalidade à parte, o Flamengo tá na dele. Quem tá errado é a CBF. De ter uma competição, de olhar para os clubes de forma diferente. A gente sempre brincou aqui, né? Ah, o Flamengo é apadrinhado pela CBF, o Flamengo, né? A gente sempre brinca disso, né? Mas agora, né? Agora, tipo, a CBF escancarou para todo mundo dizendo assim, ó, o Flamengo fez um pedido, o pedido tá aceito. Não, os outros clubes que se fodam. Então, Augusto, você tem a obrigação de, a partir de já, a partir de agora, mudar essa história. O Corinthians não é pequeno. O Corinthians tem uma torcida gigante. E a torcida do Corinthians não merece esse tipo de coisa. O torcedor do Flamengo que chegar aqui e falar que o Corinthians está com medo, desculpa, você é um cara intelectualmente desprovido de... como diz o Antônio Oliveira, né? Você é um cara intelectualmente desonesto, tá? Porque quem tá fugindo do jogo foi o Flamengo. Quem fugiu do jogo foi o Flamengo. Né? Essa questão de que o Flamengo tá com muitas lesões, é do jogo. O Flamengo tá com muitos convocados, é do jogo. Lute para mudar isso. Lute para mudar a ideia da CBF, a forma de administrar isso. Lute para isso. Agora, com o campeonato em andamento, né? Você mudar ali o que já estava planejado, e é o Corinthians que tá com medo. Mano, eu vivi para em 2024, né, o Flamengo fazer de tudo para não enfrentar o Corinthians nessas condições. O Flamengo que, dito aí por muitos, tem 3, 4 elencos, né? Tem elenco de sobra no Campeonato Brasileiro. Então, o enriquecido Flamengo com medo do falido Corinthians. Augusto, repito, você tem a oportunidade de agir. Ameace não jogar, se junte com o Vasco, que o Vasco também não queria. Apesar de que o Vasco no Campeonato Brasileiro está em outra vibe, né? O Vasco tem os seus motivos para negar, mas certamente não são os mesmos motivos do Corinthians. Para o Corinthians é uma decisão muito mais impactante do que para o Vasco, embora o Vasco também tenha negado. Então, se junte com o Vasco. O Vasco tem aí terceira, quarta, quinta maior torcida do Brasil. A torcida do Vasco é enorme. Então, Augusto, se una com o Vasco, ameace não jogar, ou então solicite adiar o jogo contra o Atlético Paranaense, até para expor a CBF, para ver se a CBF vai atender o nosso pedido, se ela está atendendo o pedido do Flamengo, então vamos fazer o nosso. Né? Já que é para virar chuva de pedido, pede para adiar o jogo do Atlético. Foda-se. Foda-se. A CBF que deu um jeito. Ela que deu um jeito. Foda-se. Então, Augusto, precisa agir além de nota. O Corinthians já emitiu nota, e eu nem gostei daquele trechinho do Augusto. O Corinthians está aqui para colaborar. Porra nenhuma, Augusto. O Flamengo defende os interesses dele e você, como presidente do Corinthians, defende os nossos. Então, nota legal, foi legal. O Corinthians se posicionou antes da decisão da CBF dizendo, eu não aceito. A CBF emite uma nota dizendo que todos os clubes concordaram, uma vergonha. E aí o Corinthians já se posicionou dizendo, a gente não concordou e não vai aceitar. Então não aceite, Augusto. Não aceite. O que o torcedor espera no momento desse não é notinha, nota de repúdio. Faça o máximo para reverter essa situação ou para defender os interesses do Corinthians. Repito, só nota de repúdio e acatar o que a CBF está determinando não é o que a torcida quer. Não é o que a torcida espera. Augusto,
a gente está contigo. Coloque o Corinthians no seu devido lugar, que é bem verdade. Que não foi você que transformou esse Corinthians tão minúsculo nos bastidores. Isso aí é culpa do Duílio, isso aí é culpa do Andrés, é culpa desses dirigentes aí que há tanto tempo se perpetuaram no clube. Só vou dar um último exemplo, tá? Teve um episódio, acho que do Mário Gobi, acho que foi isso, né? Que ameaçaram jogar a torcida única no Palestra. Eu não lembro exatamente o contexto. O Mário Gobi falou, se for assim, o Corinthians não joga. Todos os defeitos que o Gobi tem e críticas que nós podemos fazer, naquele momento o Mário Gobi falou, nessa situação o Corinthians não joga. Então, Augusto, coloque o Corinthians no seu devido lugar. A torcida tá esperando. Valeu, fiel. Tamo junto. E vai, Corinthians.